Bem-vindos a mais um Full HD Convida, um espaço dedicado a você que quer contar a sua história, falar do seu livro, da sua empresa, do seu produto, serviço, não importa. A cadeira está aqui, reservada para você vir e contar tudo o que o seu seguidor precisa saber. E mais uma vez aqui comigo, Dr. Mário Grieco, que já falou bastante sobre a sua carreira, já falou sobre os seus livros, já falou sobre a importância do uso da cannabis para várias patologias, mas hoje, especificamente, ele veio aqui para falar do seu segundo livro, Os Fatos e Fakes sobre a cannabis medicinal. Doutor Mário, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui. E, como você mesmo falou, já tive a oportunidade de falar algumas vezes, mas dessa vez é para falar sobre o segundo livro, Cannabis Medicinal: Fatos ou Mitos. E esse livro, a ideia de escrevê-lo foi principalmente porque existe uma série de mitos que não são verdadeiros sobre cannabis medicinal. Uhum. Então eu falei: "Bom, não é possível que as pessoas ainda acreditam em mitos que não são Com verdadeiros". tanta informação na internet também, às vezes confunde a gente, né. Que é fato, que é fake, né. Que é mito, que é verdade. A rede social hoje, doutor, ela tá aí para tudo, né. Lógico, não Tanto tem para dúvida. trazer a informação, como a desinformação, né. Exato. E hoje o que eu noto meus pacientes com mais idade, normalmente a hora que fala em cannabis, maconha, eles já falam: "Não, doutor, isso eu não quero". Uhum. Desde pequeno minha mãe já falava que não era para usar fumar maconha, então isso eu não vou usar. Mas o que é interessante é que depois, quando eles ficam doentes, aí me procuram. É, E aí eles querem ser tratado com com cannabis. certeza. Então porque hoje a gente já tem uma ampla gama de conhecimentos, né, de Uhum. pesquisa que são feitas e livros que são escritos que facilitam melhor compreensão. Com certeza. Mas eu vi e ouvi falar certas coisas que eram incríveis, né, que cannabis causa câncer, que cannabis é droga, afeta o cérebro, que as pessoas que usam cannabis acabam tendo uma série de outras doenças, Nossa, e vai uma por coisa mais aí, absurda que a absurda outra, que a né. outra. É. Is E o e senhor é tão estudioso nesse assunto que, aliás, para você que não assistiu o primeiro episódio, o doutor Mário é um dos principais médicos que estão por trás, né, das grandes pesquisas de cannabis, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né, doutor? É verdade. E aqui no Brasil nós estamos realizando uma na Universidade de São Paulo, na Uhum. USP, Departamento de Ginecologia, que é avaliar os efeitos da cannabis durante a menopausa. Nossa, que maravilhoso. Nós sabemos que na menopausa existe uma série de sinais, sintomas da doença, calor, fogacho, né? Eu acho que principalmente, doutor, vai ser um grande avanço para as mulheres que não podem fazer a reposição hormonal, né. Se a cannabis puder ajudar essas mulheres, puxa vida, vai ser uma dica de ouro, né. E inclusive no estudo nós estamos incluindo pacientes que têm problema com hormônios e que não utilizam porque ou efeito colateral, ou porque tem medo de alguns outros, efeitos, né, desses produtos. Então, vai ser uma tremenda oportunidade para poder ajudar, como você bem disse, milhares de pessoas, Uhum, e isso é muito interessante. com E certeza. nos Estados Unidos, acabei de fazer um trabalho também interessante, que é sobre autismo com cannabis medicinal. Entendi. Então esses trabalhos eu Muito espero que possam bacana. ser publicados aqui no Publicados, Brasil né. Ah, e eu também espero, ajudar. no mundo inteiro, né, doutor. E o mais Exatamente. bacana, gente, é que, assim, o primeiro livro do doutor Mário falando sobre a cannabis, que é um livro super interessante, você que não leu, adquira, porque tem bastante informação bacana e ele é top 10 de venda da Amazon, né, o primeiro É livro. verdade. Isso é muito bacana, né, dentro da medicina, né, do top 10 dentro de Dentro da livros área médicos, médica, né. exatamente. Muito bacana, parabéns, doutor. E Obrigado. agora vem esse aqui.
Então, esse daí agora já está à disposição nas livrarias, e é o segundo livro, mas já faz um tempinho eu já estou no terceiro então, É, então já não, eu estou tô no terceiro, aguardando o né. terceiro, eu tô Então aguardando. Mas vamos tentar desvendar algumas coisas para as pessoas? Por vamos exemplo, eu começar. li aqui um dos mitos, né, a cannabis mata as células cerebrais. Então, isso daí não é verdade, pelo contrário, a cannabis, ela causa neurogênese. Neurogênese quer dizer criar novos neurônios. Então, ela cria novos neurônios para pacientes que têm Alzheimer, demência ou que têm esquecimento acentuado. Ajuda, que é uma beleza, e isso já está provado. Na minha prática clínica, eu vejo isso com centenas de pacientes. Então Maravilhoso. isso daí é uma mentira, não deve ser acreditada, e o que me incomoda às vezes é que essas pessoas que ficam falando essas coisas, estão prejudicando centenas de outras pessoas, É. né, que É porque poderiam às estar vezes sendo não, às tratadas. vezes as pessoas que começaram a fazer o tratamento vê uma notícia dessa e para o tratamento por livre e espontânea vontade, achando que aquilo é uma verdade, né, e abandona o tratamento, né, isso não é verdade. Exatamente. O que eu sempre recomendo é fazer o tratamento com cannabis com a supervisão médica de um Aham. médico, né, porque também tem o outro lado da moeda. Uhum. "Ah, o meu vizinho veio, falou que ele está tomando cannabis, tá, melhorou em tudo. Você não me dá um pouco do seu?", entende? Imagina, E se não. automedicar, né. Automedicação. E outra coisa, a cannabis, algumas pessoas dizem: "Ah, isso é droga proibida". Não é proibida. Ela é controlada pela Anvisa. Tanto que a hora que eu faço uma prescrição, essa prescrição tem que ser aprovada pela Anvisa, todos os documentos necessários têm que ser enviados para a Anvisa do paciente, Uhum. e aí você pode comprar. E hoje você pode comprar dos Estados Unidos, uma importação direta, que chega na sua casa. Você pode comprar nas farmácias, e por incrível que pareça, nas farmácias custa mais caro do que Do o que a importado, importação, porque a né. importação não está pagando impostos agora. Uhum. E também tem associações, pessoas que começaram a plantar em casa, e hoje é permitido também isso. Com Aham. autorização do juiz, você pode ter uma plantaçãozinha até 9, Que 10 é o uso plantas em casa. recreativo que dizem. Não, que Não. seria o uso medicinal. Então tem que ter Ah, alguma tem essa doença. diferença do Tem, recreativo para o tem. medicinal. Então, o que é interessante é que a cannabis tem 2 produtos que são os principais: canabidiol e tetrahidrocannabinol. Uhum. O canabidiol, ele age no corpo principalmente, processos inflamatórios, doenças e enfermidades musculares, principalmente no corpo. E o Uhum. THC, o tetrahidrocannabinol, ele age mais no cérebro. Ele causa aquele barato em doses altas. Entendi. A gente usa muito mais é o canabidiol. Uhum. Mas Entendi. às vezes eu posso usar o THC também, porque a dose que vem é uma dose pequena, uma Que dose que não não vai causa causar nenhum nenhuma barato. alteração, não vai causar nada. Barato Doutor, não. eu tenho uma pergunta pessoal para te fazer, que, eu escutei essa conversa e como as pessoas sabiam que eu o conhecia e me questionaram isso, eu falei: "Gente, desculpa, eu não tenho essa propriedade para responder, mas assim que eu encontrá-lo, eu vou perguntar". Existem pessoas que, por exemplo, vão tomar um ansiolítico ou algum remédio para depressão e eu não sei os termos técnicos, me corrija se eu estiver errada, mas pode dar algum rebote, porque aquele cérebro, aquele sistema nervoso, eh, não consegue se adaptar àquele tipo de medicamento. Isso ocorre? Isso ocorre principalmente quando existem efeitos colaterais, Tá, intolerância ao medicamento, tá, o uso excessivo de medicamento, tá. uso prolongado sem um acompanhamento. O paciente está tomando um medicamento,
e aí ele começa a tomar outro. entendi. Existe uma interação medicamentosa entre um e outro, que Aham, pode aumentar o efeito ou diminuir o efeito é. de um dos 2. Eu te pergunto isso porque essa minha amiga, ela estava tomando um ansiolítico e, ao invés de baixar a ansiedade dela, despertou praticamente uma síndrome do pânico. Pode acontecer, sem Pode. dúvida nenhuma. E eu não vou dizer que não aconteça com o cannabis também. É aí que eu ia chegar, isso pode acontecer. Tem Pode pessoas acontecer, que não inf podem tomar. Tem que tá. tomar cuidado, E tem que ter como que faz essa controle. avaliação, doutor? É de acordo com a dosagem? Então, o tratamento é feito inicialmente com uma dose pequena, Tá, e aí vai aumentando a dose tá. até encontrar o equilíbrio, o ponto, que onde tem eficácia, sem efeitos colaterais. A hora que chegou nesse ponto, para, Uhum, você entendi, descobriu a dose, entendi. tá Aí, por certo? isso que é importante não só adquirir, mas continuar o acompanhamento com o Com o médico, médico, né, sim. pelo menos uma vez por mês, né. Então, é diferente que a alopatia. A alopatia É. são os medicamentos produzidos pela grande indústria farmacêutica que vendem na farmácia. Uhum. Mas tem que ter um acompanhamento, É. tá? É muito importante e o acompanhamento normalmente é start low, go slow, quer dizer, começa com uma dose pequena, vai aumentando devagar até chegar no Na ponto dose ideal, certa. a dose certa. Vamos para mais um mito? Tem Vamos. aqui, ó, cannabis causa insanidade. É, Que isso daí loucura! é muito comum. O que acontece é que, às vezes, a pessoa já tem algum problema. Ela vai e é tratada com um determinado medicamento, não necessariamente com cannabis, Aham. e como a evolução da doença ocorre, ela pode apresentar insanidade, Uhum. mas não tem nada que possa dizer, confirmado através de estudos científicos, que a cannabis causa insanidade. Então esse é outro comentário que fico fazendo sem ter certeza, Com sem certeza. ter um trabalho Propriedade, né. científico, inclusive, porque é É. importante comprovar através de estudos, como eu estou fazendo aqui na USP, como eu fiz nos Estados Unidos. Muito importante, porque aí eu posso provar, está aqui o trabalho. Uhum. Meu primeiro livro, Cannabis Medicinal, baseado em fatos, é comprovado cientificamente cada uma das coisas que eu falo lá. Uhum. Então, é extremamente importante que a gente agora possa desenvolver mais e mais estudos para provar que é verdade o que está sendo falado, Uhum. tá? Boa, Ou também que seja mentira, talvez não seja, está provado, ó, realmente isso daí acontece. entendi. Mais um mito, ó, ou fato. A cannabis é eficaz no tratamento paliativo da hepatite C? Então, é muito importante que não está sendo dito aí que trata a hepatite C. É O paliativo. paliativo é o seguinte: o paciente tem febre, cannabis ajuda. O Uhum, paciente tem inflamação no corpo, cannabis ajuda. uhum, Ele não consegue dormir direito, cannabis ajuda. Então uhum. tem uma série de coisas que são paliativas. Inclusive, a medicina que hoje eu pratico é diferente da medicina que eu praticava alguns anos atrás. Uhum. Hoje eu pratico uma medicina que é integrativa. Tá. Então o que que é É integrativa? multifatorial, É né. multifatorial, ela tem eu avalio, por exemplo, tudo bem, discuto com o paciente o medicamento, como é que tem que tomar, tudo direitinho. Depois eu digo: "Olha, tem algumas coisas que você tem que fazer que vai te ajudar. Por exemplo, você tem que perder peso, então vamos marcar de falar com um endocrinologista para você perder peso. Segundo, a gente sabe que paciente idoso não bebe muita água, então você tem que beber 3 litros de água por dia. Por que que é tão importante? Porque o nosso corpo, 80% é água, É. e você tem que tomar água para facilitar as reações metabólicas do corpo. É Eu comer lembro bem, dormir bem e tomar muita água, né. exatamente. Eu lembro um paciente já idoso, que me procurou, na realidade quem me procurou foi a família, e às vezes diziam: "Olha, eu não sei o que aconteceu com meu pai, ele estava bem agora, ele não reconhece as pessoas, não está falando coisa com coisa, está irritado, nunca falou palavrão, está falando palavrão, doutor, o que que pode ser?"
Falei: "Não sei, preciso vamos examinar, vamos averiguar". Então, assim que eu recebi o paciente, a primeira coisa que eu notei foi que a pele dele estava toda enrugada. Aí eu falei: "Falta de água, hidratação, ele está desidratado". "Ele bebe muita água?". "Não, doutor, não bebe água nenhuma". "Pois bem, então nós vamos ter que internar ele e eu vou fazer um soro e eu vou hidratá-lo, porque ele está desidratado". Caramba, só de olhar a pele, doutor. E você Fora os sabe sintomas que foram sim, o que eu estava relatados, ó. falando. Sim. E adivinha o que aconteceu? O Fi paciente recuperou, ficou bom. Meu Deus, Parecia um gente, milagre. tomem água, 3 litros por dia. Exatamente, é muito, né, mas tem que Não, tentar tomar mas se água. você for tomando colocar uma garrafinha pequenininha do seu lado e for enchendo, enchendo e trabalhar aquela água o dia inteiro, você toma, às vezes, 2,5 litros, 3 sem perceber, É né. verdade, E é bom porque você faz mais xixi, então ajuda o seu rim, ajuda o intestino, ajuda tanta coisa, né. exatamente. Esse programa foi patrocinado pela doutora Não, Luciana. não é, gente. Imagine você, a quantidade de médicos que eu entrevisto aqui. Eu, graças a Deus, eu tenho uma memória de elefante, então tudo que eu aprendo e que eu sei que são fatos, eu repasso, Agora sim, né. foi por isso que eu vim no seu programa, Maravilhoso, vamos para o entende? próximo. Vamos. Olha, Espera aí, mas eu esse não terminei. Então, desculpa. tem que tomar água, como você falou, tá certo? Tem que se alimentar com alimentos que não causem inflamação. O açúcar causa muita inflamação. O sal também? O sal não, o sal ele aumenta a pressão, ele tem Tá, que ter outros não cuidados, inflama. mas ele não tem essa capacidade, mas também prejudicial o uso exagerado de sal. Tá. Glúten, o glúten que tem no pão, que tem nas massas, na Veneno. pizza, é contraindicado, principalmente quando o paciente tem alguma enfermidade, que seja Alzheimer, Parkinson's, e outras doenças. Então, normalmente, a gente tem que tomar muito cuidado com a dieta. Né. Fazer exercício é fundamental. Exercício, fazer caminhada. É, Não precisa precisa ser sair atleta, correndo, né. não, não precisa. Não precisa sair correndo Faz uma agora. musculação que já tá bom, né, um A pilates. combinação da musculação, de um pilates, um RPG para alinhar a coluna, é muito Uhum. importante. Então tem uma série de coisas que se vocês fizerem direitinho, não vai nem precisar tomar cannabis. Ó, fica a dica de ouro do programa de hoje, hein. Doutora, esse fato aqui, se a gente soubesse na época do Covid, ia ser campeão de vendas, hein. A cannabis previne a Covid-19? É Tá fato tá ou é escri mito? tá Tá fato, tá escrito fato. fato. Por que que você acha que ela inibe a Não covid? tenho ideia, porque ajuda no sistema imunológico? Melhora o sistema imunológico, melhora a função global do paciente, melhora o equilíbrio metabólico, Que que a gente chama de máximo. hemostasia, e ele também ajuda em uma série de outras coisas, Hã, tá. hã. Então, esse relato foi baseado em um estudo clínico que foi feito Uhum, na época da covid, uhum, tá. Então, é isso, entendi. ajuda e foi feito esse estudo não foi feito no Brasil, foi feito fora, Uhum, mas realmente ajuda. entendi. Doutor, você falou sobre a pesquisa sobre menopausa, né, sobre essa ajuda, né, para essas mulheres que estão passando por esse período, mas aqui no livro tem um fato que fala que a cannabis causa infertilidade feminina. Então, primeiro que a cannabis está contraindicada na gravidez, Tá, isso é básico. tá. Mas por quê? Tem estudo? Não, não tem estudo, mas como prevenção, a gente tem que tomar cuidado. Mulher que está grávida não pode usar, tá certo? Essa é uma coisa. Outra coisa, nos estudos que foram feitos até agora, Uhum, parece demonstrar que pode ocorrer uma certa infertilidade uhum, em alguns pacientes. Então, também, melhor não tomar, né? Se uhum. você
pode ter algum problema, melhor Uhum, coisa é não tomar entendi. cannabis medicinal. Doutor, outra coisa também que falam muito é que, assim, né, as pessoas relatam que quem usa, né, quem fuma maconha, né, tem a tal da larica, né, que fica com muita fome depois, principalmente por doce, e que come bastante. A gente tem esse aumento do apetite também com a cannabis? E aí já emendo a segunda pergunta, se a cannabis engorda? Então, é importante saber o seguinte, lembra que eu falei que nós temos 2 principais produtos que são o THC e o Uhum, CBD. certo. O CBD que age no corpo, ele não tem essa propriedade de causar larica. Tá, Quem tem é o THC, o que age no cérebro, tá certo? certo. Então, o paciente que vai estar tomando, por exemplo, ou está fumando maconha, ele está aumentando o nível de receptores no cérebro e no corpo. Certo. Então, o que acontece? O nosso corpo produz cannabis. Uhum. Isso é muito interessante. Nosso corpo produz cannabis. Produz a THC e o CBD. Certo. Quando existe uma doença, é porque está faltando ou o CBD ou o THC em um lugar do corpo, Tá, porque ele tem um mecanismo de chave fechadura. tá. Engato a chave, eu resolvo o problema. Se não tem a chave, eu tenho a enfermidade. Certo. Então, o que dá problema e é um, não são os 2. É o THC que pode causar larica. O CBD não causa larica. Tá. E a cannabis usada como medicinal, engorda? Não Não engorda, engorda, porque não também não engorda. mexe nesses neurotransmissores. Exatamente. Perfeito, gente, olha que E bacana. outra coisa, hoje já existem THCV, Hum. que é um produto derivado da planta, Uhum, ele é um canabinoide, uhum. e esse produto, ele tem a ação de emagrecer. Caramba. Então foi desenvolvido agora, recentemente, Aham, já está à disposição no mercado, aham. e ele emagrece, Caramba, comprovadamente. que maravilhoso, gente. Olha quantos benefícios a gente já escutou só nesses 20 minutos de programa, bastante coisa, né? Ó, tem um outro aqui que também é um assunto que tá super em alta nas redes sociais. Cada vez que eu abro o meu Instagram, eu vejo a quantidade de mães, de psicólogos, de pessoas relatando sobre o TDAH. Tá muito em alta essa pauta, né. A cannabis pode ajudar não só crianças e adultos ou somente adultos? Então, essa é uma pergunta interessante, e tanto o TDAH como autismo, parece que tem, assim, uma quantidade muito grande de estudos sendo feitos, Uhum, porque são 2 situações, se você pensar numa criança autista, realmente são casos que afetam a família inteira, uhum, que ainda não existe tratamento. uhum, Mas o que existe também aqui é que a cannabis pode, como um paliativo, ajudar essas crianças, uhum, evitando que elas fiquem irritadas, uhum. que elas possam dormir melhor, porque elas não dormem direito, acorda todo mundo em casa, ninguém dorme, diminui a irritabilidade que elas têm, Uhum. que elas são facilmente irritáveis. Elas não se alimentam bem, por quê? Porque elas têm, assim, uma preferência alimentar por algumas coisas e não querem comer outras. Na família, às vezes, nem sempre, são crianças agressivas, que batem, vão na escola, batem em todo mundo. Ninguém quer elas lá, É, entende? Então, é uma situação dramática, paliativamente eu tenho visto resultados, mas eu preciso de mais estudos, de mais informação para poder avaliar melhor. tá. Então, eu espero que no futuro próximo nós vamos ter, Luciano. Boa. Agora aqui, ó,
A cannabis alivia o transtorno de estresse pós-traumático? Fui assaltada, bati carro. Nossa, São Paulo então tá com um índice tão absurdo de Verdade, violência, né. verdade. A cannabis pode auxiliar nesse sentido? Exatamente. A cannabis, ela, como a gente está falando, ela tem mais de 50 funções. Então pode ser tratada, eu diria que mais de 50 enfermidades, principalmente pelo fato de poder ser tratada de uma forma paliativa. Uhum. Então, por exemplo, quando você foi assaltada, você ficou muito nervosa? Fiquei. Cannabis ajuda na parte do nervosismo, da tensão, da preocupação. Você, quando foi assaltada, conseguia dormir direito à noite? Não, não conseguia dormir, ficava pensando, ficava com medo de alguém entrar em casa. Então, essas coisas, realmente a cannabis pode ajudar. Por isso que eu digo, as pessoas dizem: "Ah, não, cannabis não funciona". Calma, calma. Analisa a cannabis como um todo. Ela pode não curar uma doença como o câncer, mas ela ajuda muito o paciente com câncer. Uhum. Por causa das dores também, Exato, né, por o causa da dor mental. mental, ajuda muito. E isso não pode ser esquecido, né. É, e lembrar, né, que por mais que seja, não um remédio, né, a gente não pode dizer que seja um remédio, Ela, na realidade, é um é um medicamento, medicamento, porque você só que é natural, só que é né. natural, produzido por uma planta fabulosa, É, há diferente desses milhares, ansiolíticos, antidepressivos, né, totalmente que diferente. são tem uma ali na composição muita química, né. E não, e outra coisa, existe cannabis há milhares de anos. É, Mais de 5.000 anos antes de Cristo, os chineses já tratavam com a pacientes cannabis. com cannabis. Boa. O imperador Deng Zheng foi um que realmente utilizava de tudo quanto era maneira, de tudo, todas as doenças Uhum. praticamente ele usava. Ele não sabia direito por que que ele estava usando, mas É. ele obtinha Eu resultados. imagino, doutor, com a avançada tecnologia, agora então com a inteligência artificial, eu acho que a gente ainda vai descobrir muitos benefícios da cannabis, né. Sem dúvida nenhuma, eu também acredito, não tenho dúvida. Boa. Doutor, agora a pergunta que não quer calar. Você usa cannabis medicinal? Eu uso, sem dúvida, Há quanto tempo? faz um bom tempo que É? eu uso. Hã. Nos Estados Unidos, pessoas com mais de 60 anos, não que eu tenha seja mais de Não, não 60 tem. anos, Tá né, novo, tá isso na é flor da idade. exatamente. Então, nesses casos, pacientes com mais de 60 anos nos Estados Unidos, eles usam cannabis medicinal para melhorar a qualidade de vida. Eu joguei tênis muito tempo na minha vida. Tive lesão de ombro. Hoje eu não posso mais jogar tênis. Então, mas essa lesão de ombro me dói, e eu não estou afim de fazer uma reposição total de ombro, porque eu sei o quão arriscado é e que às vezes não dá certo, né, Uhum. colocar uma prótese, É, entende. Então, qualidade de vida é fundamental, eu melhoro muito a qualidade de vida usando cannabis, maravilhoso. e é maravilhoso. Doutor, então aonde as pessoas podem encontrar esse livro? Então, esse livro aí é baratinho, o objetivo não dá para ganhar dinheiro produzindo livro aqui no Brasil, É não é para essa a trazer ideia, informação essa é com para fatos esclarecer. científicos, né. Exatamente. Isso que é. Então vai encontrar na Amazon, vocês vão encontrar, é fácil, faz pedido, chega em casa. Se vocês quiserem, mandem a solicitação aqui, que eu estou disposto a dar alguns livros. Ah, então essa era a novidade que eu ia deixar para o fim, mas ele foi ansioso e falou antes. Nós vamos mandar de presente para você. É só você comentar na conta do Instagram. Vai no vídeo aqui embaixo e coloque o seu arroba e mande "eu quero", certo? Certo, Vamos mandar para bastante gente? vamos estar bastante gente, mas tem que ter certeza que eles vão acertar como mandar, né, Luciana? Aham, isso também, isso Então, também. Então depois a gente coloca na legenda como é que vai ser, certo? exatamente. Mas está confirmado isso. Confirmado, E aqui falou, tá confirmadíssimo. falado, hein, tá gravado. Tá certo. Então tá bom, ó, livros, livro da cannabis, Fatos e Mitos,
se você quiser saber um pouco mais, eu falei aqui só alguns fatos, alguns mitos, mas tem um monte de informação bacana aqui para você se informar melhor sobre o uso desse medicamento que é natural e posso garantir, porque eu fiz uso, né, o doutor mesmo que me indicou, no momento em que eu precisava de fato baixar um pouco a minha ansiedade, eu usei durante foram 2 meses, Mais ou pouquinho, menos né? 2, 3 meses. Isso, e meu, deu super certo, já quero marcar uma nova consulta com ele para continuar fazer o tratamento de novo, porque viver em São Paulo, né, gente, é altos e baixos o tempo inteiro, certo? Certo. Doutor, muito obrigada por mais uma vez estar aqui no Full HD Convida, e eu quero que você venha então, da próxima vez, para falar do terceiro livro, Claro, sem dúvida. Vai ser combinado? um prazer. Então tá bom. Obrigada, gente, até o próximo Full HD Convida.